Eu preciso te contar uma coisa. Eu não nasci organizada. Se você me conhecesse há alguns anos atrás, não ia acreditar que sou a mesma pessoa. Minha casa vivia no caos. Armários que não fechavam, gavetas entupidas de coisa que eu nem sabia o que era, pilha de roupa na cadeira, louça acumulada na pia, bagunça em todo canto. E eu vivia cansada, cansada de procurar as coisas, cansada de arrumar e desarrumar, cansada de olhar para casa e sentir um peso no peito. Até que eu comecei a estudar organização de verdade. Não só ver vídeo de casa bonita na internet. Estudar, entender o porquê, entender a lógica, entender o que funciona e o que é só ilusão. E conforme eu fui aprendendo, fui mudando. Não tudo de uma vez. Aos poucos, uma coisa de cada vez. E cada mudança foi transformando minha casa e minha vida. Hoje eu vou te contar as 10 mudanças que eu fiz depois de estudar organização. Mudanças práticas que você pode aplicar na sua casa também. Mudanças que parecem simples, mas que fazem diferença enorme. Fica comigo até o final, porque esse papo pode ser o começo da sua transformação também. A primeira mudança que eu fiz foi parar de comprar organizador antes de desapegar. Esse foi o maior erro que eu cometia. Achava que o problema era a falta de organizador. Então ia na loja, comprava caixa, cesto, divisória, pote. Trazia para casa toda animada achando que agora ia organizar. E sabe o que acontecia? Os organizadores viravam mais tralha. Porque eu estava tentando organizar o excesso em vez de eliminar o excesso. Depois que eu estudei, entendi. Organização não começa com compra, começa com desapego. Primeiro você tira o que não precisa. Depois, só depois, você vê se precisa de algum organizador para o que sobrou. Na maioria das vezes, nem precisa. Porque quando você tem a quantidade certa de coisas, elas cabem nos lugares sem precisar de produto especial. Hoje eu não compro nenhum organizador antes de esvaziar, avaliar e decidir o que fica. E essa ordem mudou tudo. A segunda mudança que eu fiz foi dar endereço fixo para cada coisa. Parece óbvio, mas eu não fazia. As coisas moravam em qualquer lugar. A chave ficava onde eu largava. A tesoura aparecia em gavetas diferentes. Os documentos estavam espalhados pela casa toda. E eu perdia tempo todo dia procurando. Cadê a chave? Cadê a tesoura? Cadê aquele papel? Depois que eu estudei, entendi. Cada objeto precisa ter um endereço fixo, um lugar que é dele, sempre o mesmo, sem exceção. Então, eu defini. A chave mora no gancho da entrada. A tesoura mora na gaveta do escritório. Os documentos moram na pasta do armário. E criei uma regra. Usou, devolveu para o endereço. Não para perto, não para mais ou menos. Para o lugar exato. Isso acabou com a procuração. Acabou com o onde eu coloquei aquilo. Acabou com o tempo perdido procurando o que deveria estar à mão. A terceira mudança que eu fiz foi aplicar a regra do um entra, um sai. Antes, as coisas só entravam na minha casa. Comprava roupa nova, as velhas continuavam. Ganhava presente, somava ao que já tinha. Chegava coisa, se amontoava com o resto, e a casa ia ficando cada vez mais cheia, cada vez mais apertada, cada vez mais difícil de organizar. Depois que eu estudei, entendi. Para manter o equilíbrio precisa sair na mesma proporção que entra. Então criei a regra. Entrou uma peça de roupa, sai uma. Entrou um utensílio, sai um. Entrou qualquer coisa, sai algo equivalente. Isso me fez pensar 2 vezes antes de comprar, porque não é só trazer para casa, é decidir o que vai embora para abrir espaço. E minha casa parou de inchar, parou de acumular, ficou estável. A quarta mudança que eu fiz foi guardar as coisas por categoria, não por cômodo. Antes eu guardava onde tinha espaço. Tinha produto de limpeza na cozinha, na lavanderia, no banheiro. Tinha remédio no quarto, na sala, na bolsa. Tinha ferramenta em 3 lugares diferentes. E eu nunca sabia quanto tinha de cada coisa. Comprava repetido porque não lembrava que já tinha. Não achava porque estava espalhado.
Depois que eu estudei, entendi. Coisas da mesma categoria precisam ficar juntas. Então eu juntei todo produto de limpeza num lugar só, todo remédio num lugar só, toda ferramenta num lugar só, e aí eu vi a realidade. Tinha 5 detergentes porque comprava sem saber que já tinha. Tinha remédio vencido há anos que eu nem lembrava. Tinha 3 martelos sendo que eu usava um. Juntar por categoria me mostrou o excesso e me ajudou a controlar. A 5ª mudança que eu fiz foi criar rotinas em vez de fazer faxinas. Antes eu deixava acumular. A semana toda largando, e no fim de semana, aquela faxina pesada para colocar tudo em ordem. Gastava sábado inteiro, terminava exausta, e segunda-feira começava tudo de novo. Largar, acumular, faxinar, um ciclo sem fim. Depois que eu estudei, entendi. Manutenção diária é mais fácil que recuperação semanal. Então criei rotinas pequenas, 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite, louça lavada depois de cada refeição, roupa guardada no dia que lava, coisas no lugar antes de dormir. E o fim de semana ficou livre, porque não tinha mais acúmulo para resolver. A casa se mantinha no nível bom o suficiente o tempo todo. Troquei horas de faxina por minutos de rotina, e minha vida mudou. A 6ª mudança que eu fiz foi reduzir a quantidade de tudo. Antes eu tinha muito de tudo. Muita roupa, muita louça, muito lençol, muita toalha, muito tudo. Achava que mais era melhor, que ter de reserva era segurança. Mas mais era só mais trabalho. Mais para lavar, mais para guardar, mais para organizar, mais para procurar, mais para limpar. Depois que eu estudei, entendi. A quantidade certa é a que você realmente usa. Então eu reduzi. Fiquei com as roupas que eu visto de verdade, com os pratos que eu uso de verdade, com os lençóis que eu troco de verdade. O resto foi embora e minha casa ficou mais fácil. Armário com espaço, gaveta que fecha, menos coisa pedindo atenção. Descobri que menos me dava mais espaço, mais tempo, mais paz. A 7ª mudança que eu fiz foi parar de guardar por culpa. Antes eu guardava tudo que dava culpa de jogar fora. Presente que não gostei, mas foi dado com carinho. Roupa que não serve, mas custou caro. Objeto que não uso, mas era da minha mãe. E a casa foi enchendo de culpa materializada. Coisas que eu não queria, mas não conseguia soltar. Depois que eu estudei, entendi. Guardar por culpa não é honrar, é se punir. A pessoa que te deu o presente queria te fazer feliz, não te dar um peso. A roupa cara já cumpriu seu papel quando você comprou. Guardar sem usar não traz o dinheiro de volta. O objeto da sua mãe não é sua mãe. A memória está em você, não na coisa. Então, eu comecei a perguntar diferente. Em vez de eu deveria guardar isso, passei a perguntar eu quero isso na minha vida? E fui soltando, com gratidão pelo que representou, mas soltando. A 8ª mudança que eu fiz foi organizar pensando na rotina, não na estética. Antes eu organizava para ficar bonito. Copiava as fotos da internet, tudo em caixinha igual, tudo combinando, tudo perfeito para foto, mas não funcionava no dia a dia, porque eu tinha que abrir 3 caixas para achar o que precisava, porque o lugar bonito não era o lugar prático, porque a estética atrapalhava em vez de ajudar. Depois que eu estudei, entendi. Organização boa é a que facilita a rotina. Então eu comecei a pensar diferente. Onde eu uso isso? Qual o caminho natural? O que preciso ter à mão? O que posso guardar mais longe? E reorganizei pensando em movimento, não em aparência. O que eu uso todo dia, perto e fácil. O que uso às vezes pode ficar mais guardado. A casa ficou menos instagramável, mas muito mais funcional. E funcional é o que importa. A 9ª mudança que eu fiz foi aceitar o bom o suficiente. Antes, eu queria perfeito. Armário perfeito, gaveta perfeita, casa perfeita. E como o perfeito exigia muito esforço, eu desistia. Se não ia ficar perfeito, nem começava. E vivia alternando entre caos total e organização extrema. Sem meio termo, sem equilíbrio.
Depois que eu estudei, entendi. Bom o suficiente é sustentável. Perfeito não é. Então eu baixei o padrão. Cama arrumada de qualquer jeito já conta. Louça lavada sem secar já conta. Roupa dobrada mais ou menos já conta. E comecei a fazer mais. Porque a barreira abaixou. Não precisava ser perfeito, só precisava ser feito. Minha casa nunca está perfeita, mas está sempre boa o suficiente. E boa o suficiente é muito melhor que o ciclo de caos e perfeição. A 10ª mudança que eu fiz foi entender que organização é autocuidado. Antes eu via a organização como obrigação, como fardo, como coisa que eu tinha que fazer para os outros não me julgarem. E fazia com raiva, com peso, com ressentimento, ou não fazia e me sentia culpada. Depois que eu estudei, entendi. Organização não é para agradar os outros, é para cuidar de mim. Quando minha casa está organizada, eu descanso melhor. Penso melhor, me sinto melhor. É um presente que eu me dou todo dia. E mudou minha relação com a tarefa. Não é obrigação, é cuidado. Não é fardo, é presente. Não é para os outros, é para mim. Agora eu quero te falar o que essas mudanças fizeram na minha vida. Minha casa ficou mais fácil de manter. Porque tem menos coisa, tudo tem lugar, e as rotinas impedem o acúmulo. Meu tempo ficou mais livre, porque eu não gasto mais horas procurando, organizando, faxinando. Gasto minutos por dia e pronto. Minha mente ficou mais leve, porque a bagunça externa reflete na bagunça interna. Casa em ordem, mente em ordem. Minha energia ficou mais disponível, porque cada objeto fora do lugar pedindo atenção é energia drenada. Menos objeto, menos dreno. Meu dinheiro ficou mais controlado. Porque eu parei de comprar repetido, parei de comprar organizador desnecessário, parei de comprar por impulso. Meus relacionamentos melhoraram, porque eu não estava mais estressada com a casa, porque eu tinha tempo para quem ama, porque eu não descontava a frustração da bagunça em quem morava comigo. Organização não é sobre ter casa de revista, é sobre ter vida de verdade. A gente começou esse papo e eu te contei que não nasci organizada, que minha casa era um caos, que eu vivia cansada e frustrada. E agora você conhece as 10 mudanças que eu fiz depois de estudar organização. Parar de comprar organizador antes de desapegar. Dar endereço fixo para cada coisa. Aplicar a regra do um entra, um sai. Guardar por categoria, não por cômodo. Criar rotinas em vez de fazer faxinas. Reduzir a quantidade de tudo, parar de guardar por culpa, organizar pensando na rotina, não na estética, aceitar o bom o suficiente, entender que organização é autocuidado. 10 mudanças que parecem simples, mas que transformaram minha casa e minha vida e podem transformar a sua também. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Escolhe uma mudança, a que faz mais sentido para você agora, a que parece mais urgente, a que você sente que precisa. Começa por ela, aplica, vive com ela até virar natural. Depois adiciona outra. Daqui a um ano, sua vida pode estar completamente diferente. Não porque você nasceu organizada, mas porque você aprendeu e aplicou. Assim como eu fiz, assim como você pode fazer. Agora me conta, qual dessas 10 mudanças você mais precisa fazer na sua casa? E se você já faz alguma, conta qual foi a que mais fez diferença para você. Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Sua experiência pode inspirar quem está começando. Me conta, estou esperando.